Começamos, vamos aqui dar algum tempo para as pessoas começarem a entrar. Vamos ver aqui quem está, quem não está. Já temos aqui algumas pessoas, sejam bem-vindos. Já temos a nossa convidada também por aqui que vai falar conosco. Hoje vamos falar sobre a importância da preparação da mente. Importância da preparação mental, emocional e psicológica no processo de imigrar. Vamos, e assim quem entra já sabe sobre o que é que vamos falar. Vamos conversar, dar aqui o tempo de entrada dos restantes que levam sempre aqui um tempo a entrar. Olá a todos! Temos aqui Olá, a nossa terapeuta, que é a nossa convidada de hoje. Eu vou pedir, Rayane, que te apresentes, tá bem? Que faças aqui uma breve descrição. Antes disso, eu quero agradecer pela tua presença, pela confiança, que contes um pouquinho da tua história também pessoal e com o que é que tu trabalhas e como é que tu achas que essa live vai ser proveitosa para todos aqueles que pretendem emigrar. então vamos lá. Eu sou Rayane Araújo. Eu sou brasileira, né? Eu consumi todo o conteúdo, tá? Seu conteúdo de ontem para hoje, e achei incrível. Eu sou formada em Obrigada. psicologia, estou nos Estados Unidos, eu moro em New Jersey, aqui nos Estados Unidos, do lado de Nova York. E desde que eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a desenvolver estudos na área de imigração. Ok. Então, eu fiz o meu mestrado na área de saúde, fiz mestrado na área de International Business e também fiz uma especialização na área de Direito Internacional, Boa. que é, e aí eu vou dizer já que a gente vai se conectar, porque eu acho que nós vamos falar a mesma língua. Mas aqui no Psicoterapia no Exterior, como é que surgiu? Então, é a minha empresa, junto Uhum. com mais duas sócias. Então, antes de falar que nós temos uma empresa, eu posso dizer que é uma empresa de mulheres imigrantes e expatriadas, né, se reinventando em países diferentes. Então, a minha sócia, a Daleia, que ela acabou de entrar, ela Uhum. está na Suíça, a Francine está na Geórgia e eu estou em Uau! New Jersey. Então, nós Uau! não nos conhecemos pessoalmente, nós temos Sério? sério. E Adoro! nossa empresa, ela tem um enfoque de capacitar profissionais para atender imigrantes e expatriados. Então, nós promovemos saúde mental na capacitação de profissionais que querem atender esse público, porque você deve saber que tem muita gente que oferece o serviço, mas não entende na prática como é que funciona as Exatamente. dores dos imigrantes e Dos expatriados. imigrantes. Exato. Olha, Rayane, eu sabia que essa live ia ser bastante proveitosa, mas agora focaste em algo com essa introdução que eu acho ainda mais maravilhoso, que é o imigrar, a data de hoje já não é igual ao que era anteriormente por causa das coisas que o digital proporciona. Ou seja, tu tens uma empresa com três sócias e vocês não se conhecem fisicamente. Exatamente. Uau! Então, isso aqui é uma pequena introdução sobre aquilo que eu digo que muitas das vezes, para nós desenvolvermos negócios, parcerias, basta estarmos atentos a todo mundo. E estar atento a todo mundo implica também ter uma presença no digital. Rayane, eu preparei aqui algumas questões que eu vejo que são questões que muitas pessoas fazem, mas eu queria entender, como terapeuta que trabalha com imigrantes, por que imigração? E já trabalhaste em outras áreas? Exatamente. Então, vamos lá. Por que que eu decidi trabalhar com a imigração? É importante entender, agora eu vou
colocar meu lugar de professora aqui em ação, Exata, né? e é isso que eu quero, é isso. Né? Então, eu vou fazer meu lugar de professora aqui, além de ser profissional da Uhum. área da terapia. Então, como professora, a primeira coisa que você precisa entender é o seu plano de migração. Existe uma diferença entre migrar, imigrar e expatriar. Se você está Exatamente, planejando, a gente está falando que ainda você está no campo da migração. Planejar de uma exatamente. forma preventiva. Daí, no seu plano migratório, você vai ter a noção se você vai querer permanecer neste país, que aí você vai fazer um plano de imigração, ou se você vai querer fazer um plano de expatriação. Você vai querer ir para um novo país, mas quer retornar em algum momento para o seu país. Se Uhum. você já tiver essa básica diferença, né, compreendida, já muda todo o contexto do seu movimento de planejamento migratório. Então a gente já começa Exatamente. por aqui. E eu Uhum. posso dizer assim, quando eu consumi o seu conteúdo, você conseguiu acessar o que quase nenhum profissional do direito acessa, que é a saúde mental. Quando você fala de um plano migratório, a maior parte dos advogados, eles estão preocupados em te entregar vistos, processos, eu Exato. costumo falar, muito impessoais, né? E aí foi por Uhum. isso que é muito interessante, porque eu vi você fazer um movimento para a saúde mental, e eu, como psicóloga, fiz um movimento para a área jurídica. Por quê? Porque, na maior parte das vezes, nós vamos receber muitas demandas do campo jurídico. E nós, Certo. terapeutas, não temos esse conhecimento. Só que, na maior parte das vezes, nós vamos ter clientes que só buscaram um terapeuta, nunca procuraram um advogado. Exato. E nós também vamos ter clientes que procuraram um advogado e nunca procuraram um terapeuta. E aí, esses dois profissionais, diferente dos nossos países de origem, que eu costumo falar que a gente não precisaria dessa rede, quando você decide trabalhar com migração ou expatriação, você tem que ter um advogado ou um terapeuta na sua rede de encaminhamentos. E aqui vai fazer toda uma diferença para você, cliente, Exato. fazer todo o seu planejamento. Como é que isso faz uma mudança, né? O que é que muda na prática? Eu vou pensar, como é que isso pode interferir na minha saúde mental? Se eu tenho um terapeuta que tem um conhecimento básico, né, do campo do aspecto jurídico, ele vai saber te encaminhar na hora certa, na hora preventiva para ter um advogado te acompanhando. Se eu te encaminho para um advogado que não tem esse conhecimento da necessidade de acompanhamento no processo de imigração, ele vai te oferecer um visto, marcar uma consulta com você e vai te deixar na metade do caminho. Por quê? Eu acho que você sabe, seus clientes devem te falar muito, né? E é por isso que você vai criando e melhorando os advogados, na maior parte das vezes, prestam um atendimento, deixa o cliente no pior momento, que são a construção da documentação, Exatamente. que é um período de extrema ansiedade, deixa ele, e eu costumo falar que o imigrante ou expatriado, ele sofre nesse processo sem ninguém para acompanhar. Então, a ideia aqui de um plano migratório, de você compreender e ter profissionais conectados com isso, eu vou dizer algo que é diferente, assim. Nós temos erros históricos no nosso movimento migratório. Então, Exato. quando eu, Rayane, e você, Mala, decide falar sobre isso, nós estamos mudando toda uma cultura. Porque como é que eu cheguei no direito internacional? Acompanhando pessoas que entravam pela fronteira dos Estados Unidos. Né? Então, na Uau. prática, muitas pessoas ainda são orientadas pelos atravessadores. Porque essas Uhum. pessoas estavam mais próximas. Nós não estávamos no digital há 7 anos, os advogados não estavam. Quando eu Exato. migrei, não tinha advogado falando o que você está falando. Então, nós cometemos há 7 anos erros históricos no nosso movimento de migrar. Uhum. E hoje, quem está consumindo esse conteúdo, quem já está consumindo conteúdo digital, não pode mais se permitir errar como a Essa geração falha. anterior. Exatamente, exatamente. E Rayane, falaste dos erros que nós cometemos há 7 anos atrás. 7 anos atrás já é o tempo de se era uma família com
um filho de 2, 3 anos, qual é a influência? E eu acho que muitas das vezes não se fala disso. Qual é a influência que esse processo, sem o apoio de um terapeuta, ou seja, sem uma preparação emocional e psicológica forte, tem na criança? Então, No vamos seio lá. Nós, familiar, como é que nós tu achas que. trabalhamos Uhum, Nós trabalhamos em forma de nicho. Então, quando nós entregamos nossas aulas para os nossos terapeutas, para os alunos, nós acreditamos que os terapeutas têm que entender de cada configuração familiar. Quem vou falar mais do imigrante aqui. uhum, Esse imigrante, ele é solteiro, casado, com filhos, exato. sem filhos, de que forma que ele fez o movimento de imigração? E aí, nós, por exemplo, a minha área de atuação são homens imigrantes. Eu Ok. não atendo mulheres imigrantes, Hum, homens e casais. Então, a minha sócia trabalha somente com mulheres expatriadas, que são as mulheres que acompanham os maridos. A minha outra sócia trabalha só com ok. profissionais que estão em transição profissional. Então, cada profissional, ele vai se especializar. É como um advogado, né? Um advogado de família, Exatamente. direito internacional, ele vai se especializando. Os terapeutas hoje também, eu costumo falar que quem atende tudo não atende nada, não Nada. conhece de cada processo. Então, quanto mais especializado, mais com um nicho específico de atuação, mais acolhido você vai estar. Então, vamos falar desse perfil de imigração com criança. E aí Uhum. eu já vou dizer assim, para os terapeutas, né, que está nos acompanhando, é muito cuidado que você não pode atender crianças que vêm de outro país, né? Essas crianças têm que ser atendidas de forma presencial. Essa é uma regra básica que Ok. os pais já precisam entender, né? Porque às vezes tem muita gente oferecendo serviço online para crianças. E isso é muito arriscado. Até você mesmo, pai, que tem um plano de migrar, o seu filho já está em acompanhamento terapêutico, você tem que fazer um planejamento para esse novo país. Então, por quê? As pesquisas nos mostram, né, com muita frequência, que as crianças, ela tende a manter informações dentro do processo. Aí você vai saber Ok. que grande parte das pessoas não fazem um processo de migração como deveria ser feito, né? Às vezes, por exemplo, eu vou colocar Ajuda. aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, migra com visto que não pode trabalhar, mas trabalha. Exato. E se essa criança vai para um acompanhamento, ela tende a manter alguns segredos familiares. Então, se ela sabe que esse Hum, pai trabalha, como é que ela vai para um terapeuta e o pai vai perguntar: em que seu pai trabalha? Aí o pai fala: não conta para ninguém que eu trabalho, não. Então, a aí, migração para as famílias que têm crianças é um capítulo à parte. Você tem que ok. pensar muito na forma que você vai migrar, como é que você vai sustentar essa história para o seu filho, Exato. porque isso vai Exatamente. dizer muito da saúde emocional, né? Tem até um filme que chama Minha Vida Sem Mim, que Uhum. é uma história de famílias que estão buscando refúgio na Suécia. E as famílias vêm por um processo. Esse filme é muito interessante para quem tem crianças, quem está se predispondo a uma migração que não é da forma adequada, não procura um advogado. É um filme que eu indico todo mundo assistir para pensar Então nos seus próprios anotem. filhos. Né? Anotem Minha já. Vida Sem Mim, tá na Minha Netflix, vida. tá? Pode Ok. procurar lá. Vai contar a história de crianças que fizeram o processo de fronteiras, né? Uhum. Vou pensar nas fronteiras entre países, com atravessadores, e quando ela chega no país de destino, ela começa a ter uma síndrome de regressão, chegando ao processo de coma. Então, elas são expostas a situações extremamente de violência emocional e elas Meu Deus. desenvolvem quadros pelo motivo de estar passando por essa imigração. Aqui na fronteira do México também é muito comum isso acontecer, as crianças serem expostas. Agora eu vou pensar no formato assim: eu migrei, levei meu filho de uma forma tranquila, procurei um advogado, tá tudo seguindo o planejamento. Quais são as demandas que vão acontecer com essa criança? A migração, quando você pensa no campo do individual, vou pensar num homem migrando, decidindo. A migração foi assim, é um desejo desse pai em migrar. Aí a esposa foi aderir ao desejo dele, ao sonho Acompanhar. dele, está acompanhando. Uhum. Todo o processo de migração leva um tempo até você se adaptar, que é o período que a gente chama de aculturação. É o seu processo Aculturação. de aculturação. Ok. Isso pode demorar, depende de cada cultura, para qual país você vai, que tanto Ok. que esse país hospedeiro, ele hospeda
de uma forma que te acolhe ou ele te separa, porque ele pode Ok. te separar de alguma forma do movimento de integração cultural. Se for muito tenso esse processo de aculturar para os pais, se for muito ansiogênico, se for muito difícil, essa família inteira vai sentir. Então, é um grupo sentindo a adaptação cultural. É uma família inteira. Porque o sintoma de um é o movimento do sintoma Passa. de vários. Ok. Uhum. Passa, né? E aí é importante que o terapeuta tenha essa compreensão, por isso que eu atendo homens, porque eu costumo falar assim, o homem ele está muito à frente, às vezes, desse movimento, uma Uhum. carga de trabalho mais pesada, mais desgastante, ele acaba se distanciando dos filhos, né? Porque ele acorda muito cedo, chega muito Uhum. tarde, Chega tarde. né? Muitas Desconecta do das vezes convívio no dos fim de filhos, semana tem que trabalhar. tem que Então, trabalhar. Dependendo uhum. da idade dos filhos, essa mulher não pode trabalhar porque não tem escola, então ela tem que pesquisar qual é a região que ela vai. Se oferece escola para os filhos antes dos 5 anos, se ela tiver criança, né? Dependendo do Exato. país, isso tudo modifica. Então, impacta na vida dessa mulher. Geralmente, ela vai ter uma lacuna profissional, vai ter um gap profissional na carreira Uhum. dela. E automaticamente vai ter um movimento diferenciado de ausência de contato, porque às vezes no meu país de origem eu tinha automaticamente mais ligação, mais conexão familiar, né? Tava todo mundo junto. Mas aí eu vou perguntar assim, quando você migra, né? O que que você está buscando nesse novo país que vai além do fator que está todo mundo buscando? Exato. Melhoria de condições de vida. É porque fica O que é que parecendo vai além? é Exato. vago, né? É isso. E foi o que eu falei ontem, é extremamente vago. Será que É muito vago. adianta, Rayane, nós deixarmos o conforto, por assim dizer, que temos, o familiar, o de amigos, o social, para uma busca de melhores condições de vida que a pessoa muitas das vezes nem sabe o que é. Então, eu vejo que muitas das vezes as pessoas não se perguntam. E isso tudo acontece porque as pessoas não se conhecem. E vamos aqui mais uma vez para a importância da terapia em quase tudo na vida. E para um processo migratório é essencial, porque vai surgir uma nova parte de nós que nós não conhecíamos. Vai ter que surgir. E E como é vai que ser nós vamos dar? acrescentado, É, né? Se como é você que. tem uma maternidade, é um capítulo à parte a imigração. É a Exatamente. imigração dentro da sua maternidade. Se você tem um casamento, é a imigração dentro do casamento. Tudo é sentido Meu Deus. duplamente. Então, eu não sei se é comum vocês escutarem assim: "Ah, o meu casamento ele era bom antes de migrar. Depois que eu migrei, ficou muito ruim", Uhum. né? Será Sim, que vale a pena? Por isso que quando você coloca saúde, qualidade de vida, e aí eu vou falar assim, eu estava escutando a muito sua bom. live ontem, quem é o público-alvo que está te escutando aqui? Onde que essas pessoas moram? Qual país? De qual país que elas vêm? Porque, por exemplo, o meu campo de estudo são brasileiros que migram. Na maior Uhum. parte das vezes estão migrando por fator econômico. Ah, eu Exato. quero migrar por qualidade de Basicamente. vida. É Uhum. econômico, né? Faz uma migração econômica. É como os Muitas angolanos, vezes, né? Então, muitas regra vezes, o que geral. que esse Uhum. projeto econômico significa? Eu vou migrar para melhorar a minha vida nesse país ou para pegar o dinheiro desse país e mandar para o meu país de origem, para melhorar a vida das pessoas lá, comprar imóvel lá, fazer todo o Uhum. movimento para voltar para lá. Ou eu vou fazer o movimento de adquirir nesse país. Aí eu também vai ter uma diferenciação. Aí vem entrar o campo jurídico, tanto que isso é possível a longo prazo. Quais são os meus direitos garantidos? Aí entra a sua parte que, né? Aí eu Exato. falo aqui é a hora de o advogado entrar e falar: é possível, não é possível, dentro da situação, da sua configuração de trabalho, financeira, como é que você vai conquistar isso? Eu falo que eu estou nos Estados Unidos, que não Uhum. favorece em nada a vida do imigrante. Quase nada. É um dos Uhum. países mais difíceis para entrar, né? Por isso que a grande parte, né? Existe uma parcela que entra pela fronteira do México, que é muito Ilegal. complicado, É muito. É ilegal, complicado, é né? desgastante e perigoso. Perigoso. Extremamente Mas perigoso. agora diz-me,
Até que ponto, Rayana, tu achas que é importante preparar o emocional, o psicológico? Tu achas que quem faz uma preparação preventiva no processo migratório acaba por influenciar no sucesso quando muda de país? Achas que tem alguma influência direta? O que nós estamos fazendo aqui é prevenção. É novo, Ok, gente. Ninguém faz ok. isso, né? Trabalhar com plano migratório é o que há de mais novo no movimento de migração. Advogados, terapeutas falando sobre isso é muito recente. Então, por isso que quando você escuta, você vai perguntar: ah, precisa mesmo? Porque meu amigo fez e não precisou, e hoje Exato. ele está Ficou ganhando tudo muito bem. dinheiro, Uhum. Ficou tudo bem. né? Tem casa. Ajuda Então, os primos que ficaram. exatamente. Aí eu costumo dizer assim, a geração anterior, ela foi inspirada pela rede de apoio. Então, a rede de Uhum. apoio é o prima, a prima, o tio, a tia que inspirou a migração. O amigo, o colega, o vizinho, foram essas pessoas que te ensinaram a migrar. Também foram essas pessoas, possivelmente, que te acolheram. Também foram essas Exato. pessoas que desgastaram o início da sua vida migratória, porque aí vieram os conflitos, né? Você veio com muita Exato. expectativa dela te ajudar e ela não consegue Uhum. suprir porque ela tem as próprias demandas. E aí Demandas. você fica com o sentimento assim, nossa, que pessoa ingrata, não reconheceu o que eu fiz por ela, e costuma vir aquele dilema social, né? Ela não reconhece tudo que eu fiz por ela, o que chegou fala que poderia ter feito mais, mas no Uhum. geral, quem deveria estar ajudando essas pessoas são profissionais. Exatamente. Então, qual que é o Exatamente. objetivo de uma pré-migração? Eu vou pensar agora como imigrante. Eu estou no meu país, eu ainda estou pensando em fazer o movimento. Por que que eu tenho que ter antes um profissional que faça escuta da minha saúde mental? Porque saúde mental vai além de tratar depressão, ansiedade. O profissional de saúde mental, ele vai trabalhar também o seu contexto familiar. Ele não trabalha, né, às vezes a gente não trabalha só com doença, a gente trabalha com promoção de saúde. Exato. Então, quando eu busco promover saúde através de um plano de pré-migração, não sair, eu estou organizando esse planejamento. Rayane, é possível fazer sem advogado? Não, não é possível fazer sem advogado. Se um terapeuta fizer qualquer planejamento migratório com você sem indicar para um advogado de imigração, muito cuidado, que não é o advogado que está na sua cidade, que sabe de direito de família, direito trabalhista, Exato. ele pode conhecer de várias outras áreas. Mas se ele não conhece do direito migratório, fica faltando uma abinha aqui nesse planejamento, que é o aspecto legal. Primeiro passo. Por isso que hoje na nossa rede, como é que funciona a nossa empresa? Nós temos o Psicoterapia no Exterior, que é curso para terapeutas, e nós temos o Sua Terapia no Exterior. Ok. Entrem aí. O Sua Terapia é uma empresa voltada para falar de saúde mental para imigrantes e expatriados. E Ok. lá os profissionais vocês vão encontrar terapeutas especializados na área de psicologia intercultural e profissionais também, né? Então a nossa ideia é trazer advogados para que os terapeutas tenham um advogado para encaminhar, um Ok. nutricionista especialista na área para encaminhar. Então, quanto mais profissionais a sua rede consumir conteúdos especializados, mais preparados vocês estarão. Anotem, anotem. Eu estou aqui. Isso está a ser uma aula para mim também. Uma aula, Rayane, maravilhosa. Ótimo. Então, é sua terapia no exterior. Sua terapia no exterior. Ok, ok. Perfeito, perfeito. Então, acaba por ser também, Rayane, uma rede de networking, podemos dizer assim, para os Sim, profissionais. para os profissionais. É uma rede, né? Então, o profissional que está na rede, ele vai receber apoio de outros profissionais, se ele está fazendo a imigração dele para Portugal, por exemplo. Mas é importante ele saber que tem você como advogada para encaminhar no momento exato. É importante saber que tem profissionais de outras áreas para encaminhar, porque não dá mais para eu trabalhar com a rede de profissionais que não fala a mesma linguagem do que a minha. Porque eu posso Exato, conduzir a pessoa de uma forma equivocada, e você sabe disso. Deve ter recebido diversas pessoas que falam assim: eu exato. queria voltar. Aí o advogado está conduzindo ele Quase completamente sempre. errado. Não, não volta, tens que insistir.
é que o advogado muitas das vezes quer prestar género de uma terapia, mas ele não consegue, nós não conseguimos. Mesmo eu que, por exemplo, gosto muito da área mental, psicológica e visto REN, que eu falei disso muito ontem, eu disse, eu hoje não posso Escutei. fazer isso sozinha. Não posso. Porque eu estou aqui e eu estou a aprender demasiado. Então, se eu que já sei imenso sobre a importância da preparação mental, tudo o que implica a nível familiar, o que disseste que o casamento desgasta, as implicâncias do filho, mas num nível tão profundo, eu não sabia. Então, muitas das vezes as pessoas acabam por ter vários problemas sem pensarmos até no quesito financeiro, porque nós não estamos ainda a falar de quando as coisas correm mal do ponto de vista financeiro, que depois Exatamente. acaba por abalar Esse é um assunto que outro. ninguém fala, né? Exatamente, acaba por abalar ainda mais as famílias, os casamentos, as relações, tudo. Porque eu acho que não adianta nós sairmos do nosso sítio para ir viver um sonho e viver esse sonho sem condições. E aí eu Não. posso também fazer uma leitura social, né? Uhum. De quem é essa pessoa que fala? Quem é essa pessoa que está no movimento de imigração? Porque nós temos um hábito muito grande de comparar a minha vida com a do outro. Só que às Exato. vezes eu vou fazer um processo de comparação com uma pessoa que ela tem facilidades maiores na vida migratória dela. Eu vou Exato. colocar, por exemplo, a ideia, eu vou colocar como exemplo para vocês entenderem. Eu sei que a grande parte que está me escutando aqui está na Angola. Vou contar de brasileiros, o que os brasileiros fazem aqui nos Estados Unidos para servir de comparação. Às vezes tem um brasileiro que está comparando a vida dele, ele está lá no interior de uma região, sem acesso a estudo, sem acesso a milhões de conteúdo, com a vida profissional limitada, ganhando muito pouco, está trabalhando na lavoura, é um trabalhador rural, mas ele viu o vizinho dele migrando pela fronteira do México. E esse vizinho vem que eu te ajudo, eu pago US$ 10.000 para você. Quando você chegar aqui, você me paga lá Uhum. o atravessador e aquela coisa, né? Só É que que é essa mesmo pessoa isso. está comparando a vida dele com um profissional que está vindo com visto de estudante, ou já está Uhum. vindo com visto de investidor, que tem uma vida Exato. diferenciada. Rayane, é diferente? Em É. parte sim, em partes não. Sabe por quê? Porque todos estão com a ideia, indo com a ideia de que esse país é o país das oportunidades. Exato. Os dois estão Bom indo com esse ponto. mesmo sonho, Uhum. né? E aqui vocês se igualam. É o país das oportunidades, vai ter trabalho para todo mundo, desde que você se disponha a fazer o que ninguém faz. Aí vem uma leitura social que quase ninguém faz, eu vou te mostrar. Aquele que estava trabalhando na lavoura, que não tinha estudo, ele vai se sair super bem, porque já está acostumado a trabalhar no pesado. Então, se ele tiver ir para a Exatamente. construção, se ele tiver atrás, sim, ele tem grandes chances. E aquele que tinha uma Ótimo. empresa bem sucedido, ele vai ter mais dificuldades se ele tiver que ir para o subemprego. Uhum. Então, às vezes, ele vai ter que ir para o subemprego. Ele migrou, ele não planejou de uma forma adequada. Exato. Adorei, Então, é adorei. muito individualizado o plano de cada um, o olhar do profissional. E a gente tem um hábito de falar assim: os angolanos que vivem em Portugal. Não, os angolanos de qual região, como é que é o perfil, de onde ele vem, Exato. a história dele. É um Se o estudo. profissional que te atende não fizer um estudo da sua vida, ele pode não te ajudar. Da mesma forma que um profissional que não fizer um estudo de um brasileiro, ele também pode não ajudar esse brasileiro. Ótimo. Olha, Ryan, tocaste num ponto que eu por acaso falei ontem, mas não falei com essa profundidade porque não sabia. E foi quando eu toquei na questão de uma família que em Angola tem uma casa com 3 quartos e quando vem para aqui tem que estar numa casa de 2 quartos. E não pensei no outro lado da moeda. Pessoas que em Angola já vivem uma família de 4 membros em um quarto, vêm para aqui, estão todos num quarto, mas aqui já têm água, luz. Para eles, esse sacrifício e essa adaptação vai acabar por ser melhor e mais fácil.
Ok, ok. Só que aí, vou trazer um outro ponto. Uhum. Ótimo, daqui Ele a abertura. pode ser que vai, aham, ele pode ser que vai viver separado da cultura. Ele vai ter uma Uhum. dificuldade maior de fazer um processo de integração com a língua. Ele vai sofrer mais preconceito, a xenofobia vai estar mais gritante na vida dele. Então, ele Uhum. vai fazer um movimento de exclusão. Essa pessoa tende a não ter mais qualidade de vida. O foco dele vai ser 100% financeiro. Então, ele vai Uhum. estar ali para ganhar dinheiro. Raramente ele vai se expor. Então, ele vai começar a fazer o movimento familiar, leva as crianças para a escola. A esposa geralmente não vai conseguir fazer muitas amizades. Então, ele vai Uhum. ter o impacto Isso mais vê-se. social, né? Vê-se. Então, aí é Uhum. que a gente fala de separação cultural. Ele vai ficar ou marginalizado, ele vai ficar à margem da cultura pelo país que ele migrou. Ele está mais propício a viver um processo de preconceito. Por quê? Porque ele vem com muitas limitações, E será né? que Então, a cultura hospedeira, ela tende a dificultar esse processo. E dependendo dos países, né, por exemplo, quais são as taxas de preconceito em Portugal, as taxas nos Estados uhum. Unidos, na França, na Itália, depende para o país que ele vai migrar. Tem que avaliar Ótimo isso. ponto. É. E agora que falas nisso, Ryan, algo que eu vejo é, quando perguntamos aqui para que sítio é que vai, as pessoas têm muita dificuldade em escolher regiões onde há poucos imigrantes. E até mesmo escolhendo Lisboa e Porto, querem sempre bairros onde já sabem que vai ter mais pessoas da nacionalidade. Então, isso é Muito um comum. fenômeno muito recorrente. Tanto é que existem muitas freguesias aqui, cidades, né, pequenos bairros, onde são cidades de imigrantes. E as pessoas, Sim, quando vêm, automaticamente, os imigrantes querem ir para lá. Porque sentem-se, agora que eu entendo, sentem-se mais acolhidos. Não é só porque acabam por ser bairros mais baratos, mas também tem um fator acolhimento, porque quando descem, a mercearia que está aí é um irmão em termos de nacionalidade. Os vizinhos, muitas das vezes até, ainda falam a língua materna. sim. E é interessante fazer essa leitura porque quando eu comecei a atender, eu achava que tinha que aprender o inglês, eu achava que tinha que estar mais presente junto com os americanos. Isso aqui é um ideal do terapeuta e do profissional. A pergunta: o que é melhor para essa pessoa? Qual que é o plano? Se eu não entender o plano dela, eu vou criar um ideal que não é dela. O que traz mais saúde mental para essa pessoa nesse momento? Às vezes pode chegar uma pessoa e falar assim: ah, você tem que sair dessa região, ela não é boa para você, não. Porque senão você nunca vai entrar, mas o plano dele não é ficar aqui. Então, sim, para ele se sentir mais pertencente, é importante encontrar aquela comida, né? Uhum. Que diz da sua cultura, aquela mercearia, aquele restaurante, as pessoas falando a sua língua. Isso pode facilitar muito o seu processo de adaptação. Agora, vamos a outro contraponto. Era esse. Será que vamos falar do mesmo contraponto? Porque eu estava exatamente a pensar que acaba por ter o outro tipo de pessoas. Aqueles que, e vou falar aqui do contexto angolano, que é o que eu melhor conheço. Muitas das vezes os angolanos também querem saber porque querem emigrar porque acham que quem está em Angola são atrasados, têm pouca mentalidade. Então, quando eles imigram, eles querem se distanciar. São aquelas pessoas que quando vêm o outro angolano viram a cara. Então, temos aqui também essa parte, né? Sim, que é muito parecido com movimentos brasileiros, né? Porque aí é como ele tem a sensação que ele está integrado. Só que eu costumo, é importante vocês, nós todos entendermos, porque eu também me coloco como imigrante, né? Você como imigrante, Nós, que, exato. né, somos imigrantes, eu tenho que integrar o que de melhor tem na minha cultura com o que de Exato. melhor tem na cultura hospedeira. A integração não é eu esquecer a minha língua, esquecer as minhas raízes, porque quando eu esqueço as minhas raízes, eu perco o que de melhor tem na minha história de vida. Rayane, eu só Exato. tive trauma, só vivi trauma no meu país, sofri muitos abusos, sofri muitas privações, mas ainda assim é o que te representa, né? Diz Exato. muito de onde você vem.
E muitas vezes é comum que a gente querer se conectar. Quando a dor do passado vem, você quer esquecer, normal, tudo bem. Por isso que vai fazer essa separação no início, tá? Mas conforme você for se integrando, quem integra a gente é filho, tá? Eu costumo dizer. São os filhos que vão Uhum. fazendo o processo de integração. Eles vão para a escola, você tem que ir na reunião da escola. Aí tem o jogo de futebol, tem as atividades, você vai ter que participar, vai ter que se integrar, eles vão para a universidade, aí chega no momento assim, ih, não vou voltar, agora eu vou ter que fazer parte dessa cultura. É um momento que você vai ter que aprender com mais clareza as regras sociais, você vai ter que se adaptar mais àquele ambiente. Então, o movimento familiar, ele é um processo. Então, a gente faz uma diferenciação entre pré-migração, migração de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Uhum. Ai, Rayane, ele vai me procurar sempre na prevenção? Não. Às vezes eu chegar um cliente que está no longo prazo, que só agora está procurando terapeuta, só agora está procurando advogado. Eu preciso organizar a minha vida. É, tô Aí você vai pegar aqui e ele, não consegui fazer nada. nada, não ganha dinheiro, eu só sobrevivi. Chegou aqui, tá acompanhando a live. Tem 7 anos que eu estou em Portugal. Eu nunca pensei em nada disso que essas duas estão falando aqui. A gente pode dizer que você está numa migração de curto prazo. É possível fazer planejamento? Sim, é possível. Por quê? Porque agora é a hora de organizar a casa, Exato. Já né? É dar um chegaste? novo sabor. Eu chegar. E nós, como profissionais, nós sabemos, né? Que a gente só vai. Eu falo isso muito com as minhas sócias. A gente vai pegar, já vai chegar depois que tudo tá bagunçado. Depois que todo mundo bagunçou tudo, porque eu também já tive minha vida bagunçada, no sentido de não ter feito, não tive orientação. E hoje nós estamos. A grande revolução, a grande mudança é esse movimento de acesso à informação. Exato. Tá, gente? Não tinha. Os advogados não falavam. Eu, eu garanto isso. Uma live com advogado é raro. Um advogado fazendo um seminário em uma semana, não existia isso há 4 anos. Eles estavam exclusivos em alguns ambientes. Ter um advogado falando com tanta acessibilidade, são raros, porque grande parte vai vender um tipo de visto. Você, aí em Portugal deve ser assim também. Tem advogados que se preocupam muito mais com esse tipo de Mas, visto do que com o outro, é onde que ganha mais dinheiro e não vai se uhum, preocupar com a sua vida. é Né? verdade. Então, É verdade. isso é muito comum. Né? É muito comum. Né? Já acompanhei, acompanho muito, é tanto que quando tem advogados com pauta mais social, eu falo, nossa, esse aqui é o diferenciado. Esse é bom estar acompanhando o conteúdo, porque é raro. Você sabe, a sua área não promove isso. Não, Ai, porque eles são ruins. Não, gente, é porque não são estimulados no meio acadêmico. A não, história de é vida verdade. não estimula, né? Agora, por que Eu, que ela está trazendo esse conteúdo? Porque ela possivelmente teve estímulo familiar na história de é, vida, passou, tive, é tive, diferente. tive. O que que acontece? Eu, Rayane, e quando eu digo às pessoas que eu sou imigrante, muita gente diz, não, como é que tu és imigrante se tu também és portuguesa? E nós achamos que quem tem dupla nacionalidade, e foi o que se passou comigo, não precisa de um plano. Porque nós muitas das vezes associamos, e é aí onde eu apercebi-me, nós associamos o plano de migração apenas à questão legal. E não é só. Hum, Não é hum, só a questão legal. Eu, por exemplo, conto muito a história de que quando eu vim para aqui e eu entrava num autocarro sempre e dizia bom dia, bom dia, bom dia. E não me respondia o motorista, até que eu liguei para a minha mãe triste. Quando eu vim para aqui, eu tinha 16 anos. Triste, e eu, mamãe, eu dou bom dia, o senhor não responde. E ela, filha, tu fazes isso por ti ou pelos outros? Eu por mim. Então, continua. Eu, bom dia, bom dia. Teve um dia que deixei. Parei, estava mal, mal disposta. Todos temos um dia não. E o senhor vira-se para mim. Oh, menina, hoje não dá bom dia? Eu, oh, afinal presta atenção. Ou seja, se eu tivesse sido preparada também, até mesmo emocionalmente, psicologicamente, com essas pequenas coisas, olha, as pessoas lá não cumprimentam, não se chama tio ou tia, essas pequenas coisas, isso tudo tem influência, porque eu era uma miúda, acredito que quando já se vem com 20, 30 anos, pode não ter tanto peso, mas para alguém que vem com 16 anos, está sem pai, está sem mãe, está a tentar fazer amigos, aquilo mexia muito comigo.
E aí Uma vai dizer questão do como um momento, bom né? dia. É o momento. E a cultura, tá? Nós, né, nossa cultura é muito semelhante nesse sentido, porque nós somos uma É, cultura de agregar, né? Acolhedora. O brasileiro é muito acolhedor nesse sentido. muito. Então, se ele chega em um país que é uma cultura mais individualizada, ele vai sentir esse impacto. E aí vem um grande erro. Muito cuidado para não fazer o processo comparativo de que a minha cultura é melhor e aquela cultura não é Exato. boa, Uhum. tá? Porque senão você Bom, não vai bom ponto. conseguir ter a sensação de gostar desse país. Você vai fazer o processo de aversão. Eu tô aqui Ótimo só por algum ponto. motivo, né? Uhum. Então eu tenho que entender essas diferenciações, entender cada vez mais é olhar para as culturas. Por isso que a gente fala da psicologia intercultural. Quando eu falo da psicologia intercultural, eu entendo das culturas para falar dessas culturas e atender pessoas em diferentes culturas. Isso é muito importante, porque vou pensar no processo de migração, um brasileiro indo para Angola, uma pessoa da Angola indo para o Brasil. Como é que seria o impacto dessas culturas? Exato. Como é que seria o acolhimento? É diferente. Uhum. Agora eles estão indo para É, Portugal, eles estão indo para os Estados Unidos, eles estão indo para a Austrália, eles estão indo para a Suíça, eles estão indo para a Alemanha. Daí eu tenho que fazer a leitura conforme cada país. Não é um pacote só. E a gente tem um hábito de achar que é um pacote só. Até as é, leis, né? E aí é exatamente. importante para o advogado, para o terapeuta, tem que entender das leis de cada país, das limitações, das Tem. possibilidades. E aí eu vou dizer também que vem a parte da minha outra sócia, da sua transição de carreira. A carreira, né, que você pode levar junto contigo, a carreira que você não Uhum. pode levar Não com pode. você. Que Uhum. impacto que isso vai ter na sua saúde emocional? Estás preparado para isso, desse impacto? Né? Às vezes, como Queres, homem, queres. quer, né? Como homem, né? Você está preparado para ocupar outros lugares? Como mulher, está preparada para ocupar? E aí a mulher tem um lugarzinho que é complicado, tá? Que é ocupar múltiplos lugares, né? A brasileira vem com muito essa demanda, assim, eu tinha alguém que me ajudava no meu país, aqui não tem ninguém. Eu, meus filhos, minha casa, Igual, igual, né? E igual. aí, eu tô preparada para ocupar esse lugar e ainda cuidar da minha profissão e ainda ser uma mãe, a mãe que. Porque se você migra, querer o filho, é uma pauta central vai ser qualidade de vida para o filho. Se tiver incoerente, se tiver, não tiver inteira nessa educação, nesse amor, você vai falar, não tá valendo a pena. Eu não tô sendo a mãe, eu tô infeliz como mãe, eu Exato. quero voltar. Não tá valendo Uhum. a pena. Aí vira um conflito conjugal. O marido tá crescendo profissionalmente, tá ganhando um monte de dinheiro. Só que ele não tem tempo mais para você, não tem tempo mais para família. Verdade. E aí ela dá uma parada. Ela pode voltar, ela pode se reorganizar profissionalmente, tá? A mulher pode fazer, eu sou um exemplo disso, né? Eu tenho um filho de 5 aninhos. Então, criar um curso online, criar uma empresa online, quer dizer que eu, como mulher, eu tive que me reconfigurar porque eu tenho um filho. E Exato. é essa possibilidade que eu tenho agora. Mas eu não posso ficar no lugar de vítima da minha própria Exato. Meu decisão. Deus, Rayana. Uhum. Uhum. Né? Porque nós temos um hábito de nos vitimizar também. Eu já me vitimizei. Falei assim, o que que eu tô caçando aqui nesse país, né? Aí eu falo. Aí a Odaleia, que fala sobre a mulher que acompanha o marido, né? Que é a Uhum. mulher que vai acompanhar, ela fala assim: você estava presente no momento da decisão, porque você não era uma criança que foi levada Exatamente. pelos seus pais, Os acordos. né? Exatamente. Então aqui eu tive um acordo com meu marido, eu vou ter que bancar, eu não vou ficar ali chorando, né? Então agora vamos me refazer como mulher, vou pensar outros caminhos como Ótimo. mulher e assumir a responsabilidade disso. Porque se eu não assumir, eu me coloco no lugar de vítima e nunca vou crescer. Aí ninguém cresce. Né? A esposa insatisfeita, marido insatisfeito, esse marido vai se culpar por ter uma mulher infeliz ao lado dela, dele, A e vai mulher virar um já está drama. culpada, ela já se Já sente tá a culpa. culpada. E o filho a ver aquilo tudo, a viver Exato. aquilo tudo. Exatamente. Então, o nosso papel como profissionais é auxiliar nessa organização emocional de todos vocês, como família, como sistema, como indivíduos. Por isso que quando eu falo do lugar do homem, né, eu vou falar desse homem que tem esse peso de carregar, que ele vai ser Exato. responsabilizado. Só que ninguém É, olha para o homem porque a gente tem uma pauta muito feminina hoje também.
Ai, Rayane, né? estás a entrar aqui em tópicos que eu adoro. Eu adoro porque nós, atualmente, enquanto mulheres, queremos dizer que o homem tem as mesmas funções que nós. E não tem. Exatamente. Só que aí na migração, como é que fica isso? Lá no meu É, país eu já faço esses questionamentos, né? Já tem todas umas bandeiras levantadas, situações que não compete aqui a analisar. O que eu quero olhar aqui é que eu tenho como profissional o papel de acolher a dor do homem, porque ele é um ser humano também, que sente, que exato. sofre, né? Então eu tiro o lugar de gênero e olho como ser humano que necessita. Por exemplo, eu já recebi muitos questionamentos assim, Rayane, você atende homens que podem ser abusadores? Sim, atendo. E como é que é atendê-los, né? É um ser humano que está disposto a melhorar, porque se ele buscou um processo de atendimento, ele está disposto a melhorar. Uhum, E como é que você faz como mulher atendendo esse homem sem defender essa mulher? Eu enxergo ele como ser humano. Porque os homens, né? Hoje tem até uma série que eu adorei, que eu até coloquei no meu Instagram pessoal falando sobre isso. Para eles está muito difícil, porque está uma pauta de sempre ele é ocupado de tudo. Ele é ocupado de levar exato. essa família, ele é ocupado de tudo, né? Muito E bom. a mulher também vive essa culpa também. Então, Uhum, vive uma família se sentindo culpada. Então, é uma família de vítimas, eu posso dizer assim. No final da história, está todo mundo desconectado do sentimento, do objetivo comum, que é a família. exato. Que foi o que motivou eles a saírem num primeiro lugar. Exatamente. Então, ter um terapeuta que olha para esse homem, ter um terapeuta que olha para essa mulher e entender que o sentimento de dor não existe maior ou O menor, menor. e que aí eu vou fechando, né? Só entendam o seguinte: todo mundo joga no mesmo time. Se você migrou em Exato. família, é todo mundo no mesmo time. Não joga em times diferentes. Porque se você começar a jogar contra o seu cônjuge, a migração tende a dar errado. Então, a ideia de, Rayane, só tem eu aqui, meu marido não está escutando esse conteúdo, ou a minha esposa não está escutando esse conteúdo. Você precisa entender que é o mesmo time. A gente não joga em times diferentes. E os profissionais têm que estar jogando no mesmo time também. Olha. Rayane, obrigada pela aula. Eu estou muito feliz, até mesmo pela nossa conexão e forma de pensar, porque isso significa não que a nossa forma de pensar é a mais certa, mas que quem está aqui sabe ou já tem, consegue ter um passo a passo de como é que funciona. E uma lição que eu tiro de hoje, e foi a do fim, mas é migrando em família não há dor maior que a outra. Exatamente. É lindo porque muitas das vezes, e eu trabalho muito com famílias, já eu acabo por trabalhar mais com mulheres e famílias, e muitas das vezes o que acontece? As mulheres acabam por estar sim nessa posição de vítimas. Raramente estão na posição de vítimas quando elas é que queriam sair do país. Porque quando vêm, porque o marido queria, quase sempre estão insatisfeitas, estão cansadas e acabam mesmo por se vitimizar. É muito Os dois bonito. são Obrigada. protagonistas, são adultos, né? Eu quem agradeço. Se Exatamente. enxerguem como adultos, tá? Só adultos que casam. Casamento só acontece entre duas pessoas adultas. E adulto, ele se cuida financeiramente, se cuida emocionalmente. Então a Emocionalmente. gente, né? Então eu vou pensar também no aspecto financeiro, que é uma pauta muito sensível às contas conjuntas, os planos financeiros. Aqui cabe uma outra live, né? Porque às vezes eu penso assim, meu marido não me traiu com outra mulher, mas ele me traiu no campo financeiro, fez um investimento que eu não tinha conhecimento. Exato. Você vai lembrar de uma coisa que vai acontecer muito no seu atendimento. O marido comprou um imóvel no nome de um familiar lá no país de origem, E não disse. né? E não Não disse. disse. É uma traição, né? Como organizar essa casa? Plano migratório, tem que ter um profissional te acompanhando para te orientar.
Outra coisa, gente, o contrato de casamento, ele precisa mudar depois que você muda de país. Você tinha um Exatamente. contrato quando você estava no seu país. O Uhum. casamento tem que refazer o contrato, documentações tem que mudar, tem que deixar procuração, cuidado com o investimento em nome de parentes. Isso aí você vai falar possivelmente sobre isso, né? Porque na hora que dá errado, quem vai ter que organizar a casa é o terapeuta, é o advogado, É, para ajudar nesse processo de conciliação final, né? Mas é um tema de outra live, né? Porque são muitas e demandas a ser outras, faladas, outras, outras. Rayana, tá? muito obrigada. Eu quero saber se aqui alguém tem alguma questão que queira colocar a Exatamente. Rayane. Vamos tirar já. Passou tão rápido, estamos quase a fazer 1 hora. Vamos lá ver. Geralmente as pessoas querem fazer questões. Outras vezes ficou tudo esclarecido. Conteúdo rico, preciso de muita ajuda. Todos nós precisamos, Todos né? nós precisamos. Todos E nós. temos, né? É só você se conectar, siga o nosso perfil, que você vai encontrar profissionais. Tem um advogado como referência. Faça um planejamento. Isso parece que é do campo só de intervenções rápidas, mas isso é um processo de longo prazo. Rayana, muito obrigada. Certamente essa foi Eu a que primeira agradeço. de muitas. E ficamos aqui. Eu vou querer que, Rayana, repitas o nome do filme para quem Sim, está a chegar aqui no fim. Um filme que é muito bom e está na é chama, Netflix. tá na Netflix A Minha Vida Sem Mim. Minha Vida Sem Podem Mim. assistir, que vai falar sobre a migração pelas fronteiras utilizando crianças, né? É muito chocante, é importante assistir Minha Vida Sem Mim, é ótimo. E se você quer saber de saúde mental na prática clínica, para você entender do seu processo de aculturação, de integração cultural, vocês vão seguir o Sua Terapia no Exterior. Que E se também você é é um uma rede de profissional, networking. é, queremos você na nossa rede, hein? Vamos Eu, entrar na eu nossa já rede quero para te. desligar que é para ir lá. Daí a minha pressa. Não, era esse o segundo ponto. Eu quero já ir para lá. Né? Porque Então, se tem algum profissional que oferece serviços para imigrantes, para expatriados, essa é uma rede de network específica, só profissionais que oferecem esse tipo e que tem esse conhecimento, esse acolhimento, essa. E aí eu vou fechar aqui com a palavrinha. Não é todo profissional que tem competência cultural para te atender, Exato. né? Tem profissional que não tem escuta cultural, inteligência cultural, humildade intercultural. Porque a humildade é o profissional que está sempre aprendendo. Quando ela fala, quando ela vai para a cadeira da psicologia e está falando, eu falo assim, essa profissional está disposta a aprender humildade. Porque às vezes a gente acha, chega cheio de conhecimento no nosso país e achamos que somos melhores. E já estou oferecendo, estou abrindo empresa, estou fazendo isso, e esquece de ter Tudo. humildade de aprender. Se você é um imigrante Exatamente. expatriado, você tem que ter humildade em aprender algumas coisas novas, inteligência e flexibilidade para se adaptar. Olha, Rayane, estão a pedir também um nome da série. A série de homens chama Macho Alfa. É a minha série preferida hoje, assim. Eu e o marido Olha, assistimos, estamos apaixonados, que vai falar tá dessa aqui. questão do lugar do homem, tá? Que eu atendo E homem, então eu estudo muito conteúdo. eu quero agora, Rayane, que tu deixes um conselho para quem vai ou tem essa vontade de migrar. Fechamos aqui com um conselho. O que é que tu Um dirias? conselho, flexibilidade, palavra importante. Então vamos lá. Você precisa fazer um plano migratório acompanhado. Seria basicamente isso. Dentro do seu plano migratório, tem que ter profissionais capacitados para te auxiliar. Ah, eu vou fazer um plano migratório com o coach do meu país. Se ele não entende de migração e expatriação, esquece, não vai te ajudar. Aí ele está disposto a aprender, vai ter que estudar para aprender, tá? Porque às vezes você vai pagar mais barato, mas não vai te ajudar. Esse Não é profissional tem que te especializado. conhecer, não é especializado. Então, tem que ser profissional especializado na área de migração e expatriação. Tenha um advogado de referência com você, tenha um terapeuta, tenha uma boa dose de humildade e flexibilidade no seu movimento de Humildade. migrar, né? E não perca os seus valores. Seus valores é Adorei. o que te conduz na vida. Se você perder os seus valores, qualquer coisa vai servir.
E aí você vai acabar se prostituindo no seu processo de Verdade. migração, que qualquer coisa serve. Então, valor é algo que você não pode se desconectar. Os valores, a flexibilidade e uma dose enorme de humildade. Uau! Eu vou pedir aqui, eu vou dar uma salva de palmas. Quem não pode bater a salva de palmas que a Rayane vai ver, deixa aí um emoji. Já vimos que estão todos muito gratos, muito agradecidos. Nós agradecemos a presença. E então agora, próximo passo para quem está interessado em saber mais, siga, tá bem? Siga a página. A Rayane entrou mesmo aqui com a página da empresa, de uma das empresas, Sim. depois tem a sua terapia, mas eu recomendo seguir as duas. E fechamos Tem o assim. meu perfil Rayane, pessoal, que é a Rayane Araújo Feijó, tá? É só consegue seguir lá. escrever? Acho que pode Consigo. escrever. Deixa eu colocar aqui. Olha, muitas salvas de palma. Muito Esse é o meu obrigada. Instagram pessoal. Lá vocês vão encontrar conteúdo para homens, tá? Eu vou falar muito desse universo masculino, do casal. Eu vi aqui, fala para homens sem filhos, como é que faz para E é, migrar. Lá eu vou falar sobre os jovens adultos migrando, que eles migram sozinhos, tá? Lá tem um assunto só sobre isso. Pode ir lá e nos é meus muito vídeos. interessante porque os homens atualmente, e também por causa da pauta excessivamente feminina que nós temos, os homens atualmente sentem-se desamparados, né? Sim, Têm muito muito. receio de falar tudo, porque muitas das vezes também são julgados. Mas pronto, já estava aqui a continuar. Rayane, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Tchau, gente. Olha, Muito os obrigada. elogios. Obrigada, Rayane. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Até